Boa tarde, meu nome é Damares e eu faço parte do departamento responsável pelo treinamento inicial dos clientes da Econtab. Hoje o assunto abordado será o sistema DECOM, que servirá para o controle da movimentação de documentos do escritório e a geração de valores a ser pagos pelos clientes do escritório. Antes de iniciarmos o treinamento, eu vou pedir gentileza que as dúvidas sejam anotadas no chat e aí assim que terminarmos, iremos respondê-la. Aí na parte inferior da sua tela tem o chat com a instrução de como você deve digitar a dúvida para que elas fiquem todas no mesmo local do ambiente de transmissão e fique fácil para a gente responder. Antes de iniciarmos o treinamento, eu quero falar com vocês a respeito das formas que vocês possuem para entrar em contato com os procedimentos que são implementados no sistema. A primeira é através do suporte técnico e vocês podem acessar o suporte através do telefone. A Econtab disponibiliza para todos os clientes um ramal gratuito e através desse ramal gratuito vocês acessam o suporte técnico, não gerando custo de ligações para os clientes. Pode ser que quando vocês entrem em contato com o suporte através do telefone, os técnicos estejam falando. Se isso acontecer, vocês podem ficar despreocupados que o nosso PBX está preparado para gerar um retorno técnico. Então, vocês não precisam ligar uma segunda vez para conseguir o atendimento. Assim que um técnico ficar disponível, ele retornará a ligação de vocês. É importante, então, quando vocês ligarem para o suporte, digitar corretamente o CNPJ ou o CPF da senha do contrato e aguardar a finalização da ligação telefônica. Essa finalização vai demorar por volta de 4 minutos e o retorno técnico por volta de uns 20 minutos. Vocês também podem esclarecer as dúvidas através do nosso fórum dentro do site da Econtab. Para eu mostrar para vocês o fórum, eu vou precisar compartilhar minha tela. Então pode ser que nesse momento a tela de vocês fique um pouco escura, mas ela vai, em seguida, ela já vai voltar a ser visualizada. Antes de eu mostrar o site, eu vou pedir para vocês colocarem no chat se vocês estão conseguindo me ouvir corretamente e se a imagem também está ok. Porque assim, se tiver algum problema, a gente já tenta resolver antes de iniciarmos o treinamento. Eu vou compartilhar minha tela nesse momento. Eu acredito que agora vocês já estão visualizando o site da Econtab, que é no endereço www.econtab.com.br. Na parte superior do site tem um menu, uma barra de menus, onde encontra-se o botão para Fórum. Clicando em Fórum, vocês conseguirão acessar o fórum de alguns dos sistemas da Econtab. Hoje nosso treinamento é do administrador de escritório, a DECOM. Clica sobre ele e em seguida clica sobre o tópico que provavelmente vai esclarecer a dúvida que vocês estão tendo no momento. Será apresentado ou um passo a passo com as telas do procedimento a ser realizado. Paulo, é com eco que você está ouvindo? Por favor, as outras pessoas que estão assistindo ao treinamento também estão tendo dificuldade de me ouvir falar? Eco. Os outros clientes também estão com eco? Não, os que responderam estão ok. Provavelmente é alguma coisa em tua máquina, viu, Paulo? Você não quer diminuir um pouco o som? Eu vou aguardar um pouco a resposta do Paulo para verificar. Quando aparece a imagem,
Paulo, quando aparece a imagem, o que acontece com a voz? Ainda continua. Mesmo com a imagem, acho que ele fica em dúvida. Será que não tem talvez, dois navegadores abertos juntos? Paulo, você só está com a aba do ambiente de treinamento aberto, ou tem outras abas, tem outro navegador aberto também? Se for possível, você finalizar todas as abas e deixar só o ambiente de transmissão sendo acessado, e se tiver outros navegadores também, sair desses outros navegadores, pode ser que isso resolva, porque é um problema na máquina, viu? É alguma coisa aí na máquina. Eu vou dar prosseguimento e, por favor, Paulo, você vai anotando no chat se melhorou, como que está a situação. Mas, independente de você acessar ou não, conseguir visualizar nesse momento, esse treinamento vai ficar gravado nesse mesmo ambiente. Então, se amanhã ou outro dia você precisar assistir novamente, não haverá problema nenhum, não. Basta acessar o mesmo local, o mesmo ambiente de transmissão, e você vai conseguir acessar o treinamento novamente. Isso para todos vocês que estão assistindo o treinamento. Se existem outras pessoas que trabalham no escritório que também devam assistir o treinamento e não pôde no dia de hoje, vocês poderão fazer isso em outro dia que ele ficará gravado. Então, retomando, aqui no site, depois que você determinar qual é o tópico da dúvida de vocês, será apresentado um passo a passo. Às vezes, esse passo a passo é dessa maneira, com as telas do sistema. Às vezes, é um vídeo com demonstração. Temos também, na parte superior desse site, uma barra de pesquisa, para você digitar uma palavra. Ok, Paulo, que bom que você conseguiu melhorar aí a informação. Vocês podem digitar na parte superior da tela uma palavra-chave para que seja pesquisada dentro do site. Clicando em busca ou dando um enter, o sistema vai apresentar alguns tópicos que possam esclarecer a dúvida que você está tendo nesse momento. Você clica sobre o tópico, existem vários tópicos, clica sobre o link apresentado e mais uma vez vai ser apresentado um passo a passo com informações de como proceder através daquela palavra-chave que você digitou anteriormente. Então, se através do telefone não foi possível, através do fórum do site ou através da palavra-chave vocês não conseguiram solução para o problema ou para a dúvida de vocês, vocês podem também acessar o e-mail da Econtab, suporte@e-contab.com.br ou atendimento@e-contab.com.br. Eu vou pedir a gentileza que no assunto vocês digitem dúvida e em seguida o sistema da dúvida, porque dessa forma fica mais fácil para que a gente faça a distribuição dos e-mails entre os técnicos do suporte. Antes de falarmos ainda do sistema em si, eu quero falar com vocês a respeito da importância de vocês realizarem a cópia de segurança do sistema diariamente. A cópia de segurança deve ser feita no menu Utilitários, Ferramentas do Sistema, Cópia de Segurança. O sistema já vai colocar a cópia para ser feita na pasta Cópias existente dentro da pasta Econtab. E aqui, depois do nome do sistema, se vocês digitarem a data da cópia de segurança, isso facilitará para que vocês tenham uma segurança maior das cópias geradas, porque a cópia que você gerar no dia de amanhã não vai sobrepor a cópia de segurança que foi gerada no dia de hoje. A cópia de segurança é o único meio para que vocês consigam recuperar as informações caso haja algum problema com a máquina ou o servidor do sistema. Por isso, muito importante que ela seja feita diariamente.
Vamos falar então um pouco do sistema ADECOM. No sistema ADECOM não existe a necessidade de definirmos empresa. Então, se você clicar com o botão direito do mouse, não existe, como nos outros sistemas, a opção definir empresa. E nem em movimentação nós também não temos definir empresa. Isso porque a empresa definida sempre será o próprio escritório de contabilidade. Então, não existe definição de empresa. Para cadastrar o escritório de contabilidade, você vai acessar manutenção empresas, dados cadastrais, cadastra. Eu já tenho o meu escritório de contabilidade cadastrado. Aí você vai preencher todas as informações que são solicitadas pelo sistema. A inscrição estadual, razão social por extenso, CNPJ, estabelecimento único, matriz e filial. Na aba localização, você vai colocar o endereço do escritório. Logotipo, você pode colocar o logotipo do escritório para que seja impresso nos relatórios. E em configuração de e-mail, se você for enviar e-mails através do sistema, você deve configurar o seu e-mail nessa aba. Vou salvar a informação e ainda não ficou definido o escritório de contabilidade. Caso você tenha o sistema de folha de pagamento instalado na mesma base do sistema ADECOM, será possível visualizar dados dos funcionários do escritório no ADECOM. Então, se eu tiver a folha de pagamento, eu tenho lá definido o meu escritório de contabilidade. Se eu vier em manutenção funcionários e cadastrar um funcionário, eu vou colocar o funcionário só com os dados que são exigidos pelo sistema. Tá? Clicando para salvar, o sistema vai solicitando as informações que ele precisa para finalizar o cadastro. Então, eu vou fazendo esse cadastro. É só para fazer uma demonstração e mostrar para vocês de que forma que esse funcionário pode ser visualizado dentro do sistema ADECOM. Só mais um instante, que são informações que são solicitadas pelo sistema. Eu vou criar uma tabela de turno aqui. Essas informações, elas são exigidas pelo sistema no folha de pagamento, geralmente para atender as exigências do e-social que virá futuramente. Por isso que algumas informações são exigidas. E tem informações também que são necessárias para a transmissão de arquivos, como o CAGED, a CEFIP. Então, tem informações que ele exige o preenchimento, é por isso que eu estou fazendo esse preenchimento nesse momento. Não é nada complicado. Aqui a jornada. Vou colocar aqui o sábado. Vou tentar salvar novamente. O tipo de admissão. Vínculo para raiz. E eu gravei, salvei um funcionário. Então, se vocês acessarem novamente manutenção funcionários, manutenção de funcionários, você consegue visualizar que tem um funcionário cadastrado. Nesse momento, se vocês vierem no sistema ADECOM, em utilitários, configurações do sistema, e colocar aqui o abreviado do escritório de contabilidade, e salvar a informação, aí sim, o escritório de contabilidade vai ficar definido na parte superior da tela do sistema. E se você acessar manutenção funcionários, manutenção,
você vai conseguir visualizar aquele funcionário que você acabou de cadastrar no seu folheto de pagamento. É claro, não são todas as informações do funcionário que constarão nesse campo. São informações que servirão para vocês fazerem pesquisas. É o nome do funcionário, o tipo de salário, o salário base, a carga horária dele e essas informações. Se você precisar das informações completas do funcionário, aí sim terá que acessar o sistema de folha de pagamento para isso. Em seguida, você deverá acessar o menu Manutenção Empresas, Parâmetros Adicionais da Empresa. Então, o escritório de contabilidade, a partir desse momento, sempre ficará definido no sistema DECOM. Você não mudará de um para outro, é sempre o escritório de contabilidade a definição. Ou em manutenção. E aqui, eu vou definir parâmetros adicionais da empresa. Nos outros sistemas, os parâmetros adicionais da empresa referem-se à empresa definida. Então, nesse menu, vocês irão notar uma diferença do sistema DECOM para todos os demais sistemas da eContab, pois em todos os outros sistemas, os parâmetros adicionais da empresa são da empresa definida, e no ADECOM eles são do cliente do seu escritório. Os dados cadastrais são referentes ao escritório. Os parâmetros adicionais da empresa são referentes aos clientes do escritório. Então, eu defini o meu primeiro cliente e, na sequência, você vai haver as informações do abreviado desse cliente e o nome do cliente. O valor do honorário que vai ser cobrado desse cliente. Eu vou definir R$500. Valor de compras do último ano e valor de vendas do último ano. Caso você tenha o sistema fiscal instalado, essas informações também poderão ser importadas do sistema fiscal. Então, eu vou parar um pouco a utilização aqui do sistema DECOM, vou acessar o meu sistema fiscal. Eu estou definida aqui na minha empresa que eu estou colocando, na empresa que eu estou colocando que é cliente do escritório. Se eu acessar movimentação livros de entrada, por exemplo, cadastra, eu vou cadastrar uma nota fiscal fictícia. As informações têm que ser do ano anterior, porque é o total de compras e vendas do ano anterior. E vou colocar também valores fictícios, um valor contábil. Vou salvar a nota. Se eu voltar no sistema DECOM e clicar em cálculo de compras e vendas do último ano, o sistema vai trazer aqui no campo compras do último ano, aquela nota que eu acabei de cadastrar como compra desse meu cliente. Então, isso servirá para todos os clientes. O sistema vai acessar o sistema fiscal, vai somar todas as compras do ano anterior e vai cadastrar nesse campo. Vai somar todas as vendas realizadas no ano anterior e colocará nesse campo. É claro, a qualquer momento você pode vir aqui e falar que não é esse o total de vendas e fazer essa alteração manualmente, se você não quiser a integração. Datas de recebimento de honorário, você deverá definir se será dentro do mesmo mês, e se você for definir que é dentro do mês, você precisa especificar aqui qual é a data de vencimento no mês, ou se ela é no vencimento no último dia do mês. Quando você define que é no último dia do mês, o sistema desabilita para você informar a data. Ele já entende qual é o último dia do mês. Eu vou colocar aqui que esse recebimento é dia 15, por exemplo.
e as informações cadastrais do cliente, como a data de abertura da empresa, o capital social da empresa, a data da validade do cartão, a situação da empresa, sempre relativa ao seu cliente. Preenchida a primeira aba com todas as informações, a segunda aba traz principais clientes e fornecedores. Então, você pode definir aqui quais são os principais clientes e fornecedores do cliente do escritório, não é do escritório. Pode definir também o telefone desses clientes e fornecedores. E na terceira aba, alterações contratuais que aconteceram para esse cliente. Por exemplo, aumento de capital social. E a data que houve o aumento desse capital social. Vou salvar a informação. Caso você precise imprimir um relatório com as informações cadastrais do seu cliente, você vai acessar o menu Relatórios, Informações Cadastrais, vai definir em seguida informações cadastrais de qual cliente e vai clicar em Visualizar. O sistema vai trazer para você o cadastro que você acabou de realizar lá nos parâmetros adicionais da empresa. Esse cadastro geralmente é solicitado por banco, por fornecedores e por clientes. Então, fica fácil para que você faça a impressão do relatório e entregue para o seu cliente. Qualquer dessas informações que você digitou nos parâmetros adicionais da empresa do cliente pode ser alterado. E aí, vamos supor que o seu cliente precise de uma informação diferente do que está constando, você pode fazer essa alteração. No menu Utilitários, Configurações do Sistema, como eu já disse anteriormente, você vai cadastrar os dados do escritório e aqui na aba Responsável pelo escritório, você vai definir os dados do responsável pelo escritório de contabilidade, o telefone e o registro do CRC. Na aba Dados Gerais, a data de início da utilização dos sistemas, o nome da moeda, o sistema já traz real e reais para plural. O valor mínimo para recolhimento do IR, o percentual do IR, o último recibo. Colocando o número do último recibo nesse campo, os próximos recibos que serão emitidos pelo ADECOM seguirá essa numeração que você informou aqui. Mesma situação para o último boleto e para o último protocolo. Nós recebemos bastante suporte técnico pedindo para que nas movimentações realizadas não tenha desconto do imposto de renda e que o sistema ADECOM está fazendo o desconto desse imposto. Se a situação de vocês for essa, eu vou pedir para que vocês tirem o valor mínimo de recolhimento e o percentual de IR aqui. Desta forma, o sistema não vai calcular o imposto de renda nas movimentações realizadas. Caso você queira gerar movimentos sem valor, deverá clicar nesta opção. Caso contrário, o sistema não permitirá que você faça isso. E em seguida, você vai utilizar restrição de usuário por empresa. Então, você pode definir para o sistema que tal usuário poderá utilizar apenas tal empresa. Na aba Dados do boleto, você poderá digitar uma mensagem que, porventura, queira que seja impressa na emissão do boleto. Eu vou digitar aqui, protestar em 5 dias. E também o local de pagamento.
Em seguida, eu vou salvar a informação. No menu Manutenção, nós faremos o cadastro das informações. O sistema possui um layout que é padrão e que facilita o cadastro de informações para todos os usuários. No menu Manutenção constarão os cadastros dos funcionários, que constam da folha de pagamento do escritório de contabilidade, como já falamos anteriormente. Em seguida, nós temos o cadastro de sócios, e esses sócios são os sócios do cliente e do escritório de contabilidade, e não do próprio escritório. Aqui você vai pesquisar quem é o seu cliente, e aí sim será aberta a tela para você cadastrar o sócio daquele cliente. Então, sempre dessa maneira, você deverá, antes de realizar o cadastro, procurar qual é o cliente, só um instante, manutenção sócios, manutenção, pesquisar aqui quem é o seu cliente, e aí o sistema vai habilitar para que você cadastre o sócio para aquele cliente específico. Em manutenção, tabelas, nós temos departamento. Eu não tenho nenhum departamento cadastrado. Eu vou cadastrar aqui departamento pessoal. São os departamentos do escritório de contabilidade. E aí você cadastra todos os departamentos que forem necessários. E manutenção, tabelas, movimento padrão, serve para facilitar a geração de movimentação dos clientes. Nós temos movimentos padrões cadastrados, por exemplo, assim, você pode cadastrar o padrão 1 como sendo honorário. E na sequência você pode cadastrar o padrão 2 e colocar. Já tem, vou colocar padrão 10. Vamos ver se não tem. E aqui você vai definir qual é o histórico que será gerado quando você utilizar o padrão 10. Esse histórico padrão, ele serve para você fazer a geração automática de movimentos para os clientes. Porque quando você fez os parâmetros adicionais da empresa do cliente, você determinou para ele um histórico padrão. Aqui, movimento padrão, padrão 1. Isso significa para o sistema que toda vez que você gerar uma movimentação automática para esse cliente, será gerado o movimento padrão 1. E no movimento padrão 1, eu tenho cadastrado que deverá ser gerado um honorário para o cliente. Manutenção, tabelas, históricos. O sistema já possui vários históricos que são internos para facilitar o cadastro de vocês. Vocês podem cadastrar quantos históricos forem necessários. É os históricos que serão inseridos dentro dos movimentos padrões. Quando você define, por exemplo, que o seu histórico é um tributo, o sistema habilita para que você digite o código da receita aqui na parte inferior da tela do cadastro do histórico. Aí, se você possuir o sistema de folha ou fiscal e você informar corretamente o código de receita, o sistema consegue buscar lá no sistema fiscal e no sistema de folha de pagamento o valor desse tributo de acordo com a receita que você cadastrou aqui. Da mesma maneira que nós fizemos com aquela nota fiscal de compra, para a movimentação da compra do período do cliente. O tipo ainda pode ser receita, despesas ou reembolsos e adiantamento de clientes. Voltando em tributos, eles representam os tributos devidos pelas empresas e que serão pagos pelo escritório de contabilidade para posterior reembolso. Por exemplo, o IPI, o ICMS, etc.
Mas atenção, nos casos em que a própria empresa devedora do tributo efetuar o pagamento, esse histórico não deverá ser lançado para aquele cliente de escritório. Receita. Representam as receitas do escritório, provenientes da sua atividade ou de outros recursos, como, por exemplo, o recebimento de aluguel de um imóvel que seja de propriedade do escritório de contabilidade. Despesas. Representam as despesas dos clientes, como xerox impressos, e do próprio escritório, como aluguel, salário de funcionários, transporte. E nós temos também adiantamento de cliente, que é utilizado toda vez que o seu cliente lhe adiantar um valor que deverá ser descontado posteriormente. Desta forma, quando o tipo de origem do histórico for outros, é possível cadastrar um valor unitário, se eu definir outros. É possível cadastrar um valor unitário que será utilizado nos movimentos dos clientes para cálculo do valor devido. Quando for utilizado um histórico de adiantamento de cliente, esse adiantamento poderá ser utilizado para descontar do valor a pagar de seu cliente em uma próxima movimentação do mesmo. Aqui no sistema eu não tenho cadastro de um adiantamento de cliente. Eu tenho alguns históricos, eu vou cadastrar o 13 como sendo adiantamento de cliente. O sistema não lê essa informação. É necessário que você clique aqui em adiantamento do cliente para ele entender que esse histórico é um adiantamento de cliente. Vou salvar a informação e aí vai constar aqui na minha tabela de histórico também o adiantamento de cliente. Na sequência, manutenção tabelas, históricos fixos. Aqui é a possibilidade de criar históricos fixos por empresa para o período. Então, eu posso definir que para determinada empresa, quando eu fizer a geração automática, eu quero que seja gerado para ela despesa com xerox, vamos supor R$100. E na geração automática, como esse histórico é fixo, para quem tem o folha de pagamento, dá para fazer uma relação de histórico fixo com as referências fixas que constam do funcionário. Então, toda vez que eu gerar históricos fixos para o meu cliente, vai ser gerado essa movimentação para o mesmo. Na sequência, nós temos manutenção tabelas, categorias de documentos. No cadastro de categoria de documento, você vai definir se o documento terá retorno ou não. Então, eu vou definir aqui documento de funcionário, por exemplo, e vou definir que quando eu utilizar a categoria 1, esse documento vai ter retorno e é de entrada no escritório. E vou definir um outro, também documento de funcionário, que será um documento que não terá retorno e é uma movimentação de saída. Então, aí eu fico com a tabela de categorias de documento com 2 cadastros. E, por fim, o cadastro de usuários e direito dos mesmos. Manutenção usuários, cadastra, nós podemos cadastrar um usuário, colocar uma senha para esse usuário e no momento que você salvar a informação, o sistema vai questionar se você deseja atribuir todos os direitos para esse usuário. Caso você defina que sim, todos os direitos do usuário supervisor serão atribuídos também para o usuário que eu estou cadastrando no momento. Se eu definir que não, o sistema não dará nenhum direito para o usuário. Então, será necessário acessar manutenção usuários direitos por usuário, procurar pelo usuário que eu acabei de cadastrar e aí sim dar os direitos para ele.
Por exemplo, eu vou definir que a usuária Ana vai poder fazer movimentações. Atualização de honorário, por exemplo. Depois de definida a informação, se você vier em relatórios, direitos por usuário, você consegue tirar uma relação dos direitos que foram atribuídos para cada usuário. Aqui está o S que eu tinha definido anteriormente. Desta forma, é sempre no menu manutenção que você irá efetuar qualquer tipo de cadastro. Não são muitos cadastros, são cadastros simples, e só com esses cadastros é possível fazer toda a movimentação de entrada e saída de dinheiro do escritório e também a movimentação de documentação entre o escritório e os seus clientes. No menu Movimentação, serão realizados todos os procedimentos operacionais do escritório. A movimentação dos clientes poderá ser feita por empresa, por histórico, por geração automática, através daquele movimento automático que nós cadastramos dentro dos parâmetros do cliente. E poderá também ser feita consulta de recibo. Essa consulta de recibo é só após você visualizar e fazer a impressão dos recibos. Para cadastrar a movimentação, você vai acessar movimentação, movimentação dos clientes, e eu vou dar um exemplo de movimentação por empresa. Aí você define qual é a empresa para a qual você deseja gerar uma movimentação. Clica na seta avança, em novo. Aí você vai definir o mês da movimentação e o ano, e em seguida você vai definir o histórico. Vou fazer a pesquisa dos históricos e vou cadastrar elaboração do balanço patrimonial dessa empresa. Caso você queira, pode digitar um complemento do histórico. Eu vou colocar aqui encerramento, exercício 2014. Digita o valor que o seu cliente deverá pagar, a data de vencimento. Se tiver um desconto, você também vai digitar nessa mesma aba. Desta forma, você cadastra as movimentações manualmente. Vou salvar a informação. Eu vou fazer mais uma movimentação, que é o recebimento de um adiantamento do meu cliente. Então, eu vou colocar aqui janeiro também. Vou definir aqui na pesquisa que é um adiantamento que ele está me fornecendo. Eu posso digitar aqui um complemento só para saber por que foi dado esse adiantamento. E em seguida, o valor desse adiantamento. Também vou salvar a movimentação. Caso você queira realizar uma geração automática, ao invés de ser manual, para o seu cliente, aí primeiro você deverá ter cadastrado, como eu falei anteriormente, dentro dos parâmetros da empresa, um movimento padrão para o cliente. Então você acessará movimentação, movimentação de cliente, geração automática. Define para qual cliente deverá ser feita a geração automática. Vou fazer para esse cliente e dar um OK. Processo concluído. O padrão 1 que eu tenho cadastrado para esse cliente diz que quando for feita a geração automática, deve ser gerado um honorário. Então aí, para visualizar a informação, você acessa a movimentação, movimentação do cliente por empresa, define de qual empresa você deseja visualizar as informações e você vai ver que foi gerado aqui uma cobrança de honorário com o valor que está cadastrado nos parâmetros adicionais da empresa, e isso foi feito pela geração automática, os movimentos automáticos. O sistema possui também um controle
de entrada e saída de documentos no escritório. Esses documentos podem ser os documentos entregues ao escritório pelos clientes ou entregues aos clientes pelo escritório. No menu Movimentação, Protocolos, você cadastrará a entrada e saída desses documentos. Eu vou colocar cadastra, define esse documento de qual cliente é, janeiro, define qual é a categoria desse documento e eu tinha criado duas categorias. A primeira é com retorno. Então, eu vou definir a primeira categoria. O sistema já entende que é uma entrada de documento, aqui em tipo de documento, e ele sabe também que para esse documento haverá um retorno. Eu vou colocar aqui, descrição do problema, do documento, carteira profissional. Funcionário Tiago. Na sequência, não haverá data de vencimento, porque ele está trazendo para dentro do escritório uma carteira profissional, não existe valor. Qual é o departamento que está recepcionando essa carteira? A data da entrada dessa carteira, o responsável pela carteira e a data que eu devo devolver essa carteira para o meu cliente. Geralmente é em 48 horas, então eu vou colocar dia 4, responsável pelo retorno, e vou salvar a movimentação. Nesse momento, você deve gerar um protocolo para que seja entregue para o seu cliente, pois ele te entregou a carteira profissional do funcionário Tiago. Aí você acessa relatórios, protocolos, protocolo, define de qual empresa, dá um OK, define o período, o sistema vai trazer quais são os documentos que foram entregues e que pode ser gerado um protocolo. Define qual é o documento, a impressora, vou definir essa impressora, e pede para visualizar o protocolo. Então, o seu cliente te entregou a documentação, no mesmo momento você preenche as informações no sistema, gera o protocolo, imprime, assina e entrega para o seu cliente uma comprovação, um comprovante de que essa carteira profissional está em poder do escritório. Quando essa carteira profissional for devolvida para o seu cliente, você acessa novamente Movimentação, Protocolos, Cadastra, define qual é o cliente, coloca a categoria do documento e desta vez não é a entrada do documento, é a saída. O sistema já entende que é a saída do documento e que não haverá retorno. Vou colocar novamente carteira profissional e vou definir que é do funcionário Tiago. Qual o código do departamento que está devolvendo a carteira? Que data essa carteira está sendo devolvida? Não haverá retorno, então não tem responsável pelo retorno. Salva novamente a informação e procede da mesma maneira, vindo em relatórios, protocolos, define qual é o cliente, o período, procura pela impressora e pede para que o seu cliente assine o protocolo de que ele está recebendo a carteira profissional que foi entregue para ele. Dessa maneira, você dispensa a utilização daqueles cadernos feitos manualmente para entrega de documentos. E a qualquer momento, se você precisar, você pode tirar uma listagem no sistema dos protocolos. Então, vamos supor que o seu cliente tenha dúvida se ele
buscou a carteira ou não. Você pode gerar aqui em protocolos uma listagem dos protocolos emitidos. Aqui por data de saída ou por data de retorno. É claro, sempre você vai precisar definir de qual cliente é o relatório que você precisa. Documentos internos, externos ou todos. E você consegue visualizar que para esse cliente foram gerados 2 protocolos. E a data, a primeira e a segunda data. Dia 2, que deveria ser retornado dia 4, e o outro que foi retornado dia 4. Isso vai demonstrar uma organização muito maior para o seu cliente. E mesmo para vocês dos escritórios, vocês terão um controle muito maior sobre a movimentação de documentos dos seus clientes. Em movimentação conta corrente, cadastra, você poderá realizar a manutenção de todas as despesas e receitas do seu próprio escritório. Aqui não existe definição de qual cliente, porque a conta corrente é a conta corrente do seu escritório. Você não vai controlar a conta corrente do seu cliente. Então, esse menu é para você controlar a conta corrente do seu escritório. Ou seja, as despesas e receitas relacionadas diretamente com os clientes, como água, energia, aluguel, salário dos funcionários, mas que não são de responsabilidade deles. Então, você clica no histórico, define qual é a movimentação que você deseja gerar. Vou ver se eu tenho recebimento de aluguel. Eu tenho despesa com ônibus, define essa despesa com ônibus, coloca referente janeiro de 2015, por exemplo, o valor devido, R$ 250, data de vencimento dessas despesas, só um minutinho, deixa eu alterar essa data que eu pus maio aqui, vou mudar aqui para janeiro. Janeiro, que é o mês que eu estou definida, que eu estou utilizando. Despesa com ônibus. Vou colocar o período aqui em complemento, R$ 250. E a data de vencimento dessa despesa. Se o valor já foi pago, você pode definir aqui e que dia você pagou esse valor. Salva a informação. O sistema sempre abre para que você possa digitar a próxima movimentação. Caso não seja necessário, você clica na setinha e sai dessa informação. Para verificar o seu caixa, essa conta corrente que você tem controle através do sistema, você acessa relatórios, conta corrente, e nós temos despesa do escritório e temos livro caixa. Clicando em despesa do escritório, pode determinar analítico sintético e você pode escolher qual é o histórico que você quer que seja relacionado. Se você deixar esse campo em branco, o sistema vai trazer todos os históricos para você. Aqui ele não me apresentou a informação porque a situação da conta eu estava deixando aberta. Como eu já quitei essa movimentação, ele não vai apresentar. Se eu colocar encerrada ou se eu colocar todas, aí sim ele trará a informação. Então aí ele traz que houve o pagamento de R$ 250. Você pode também, em relatórios, conta corrente, tirar o livro caixa. Para o livro caixa, você pode definir um saldo inicial. Então, eu vou colocar o período aqui de janeiro. Vou definir que o meu livro caixa, saldo inicial em janeiro, é R$ 1.000. Vou visualizar a informação
ele traz o saldo inicial dos R$ 1.000, ele me traz o adiantamento do cliente que eu recebi de R$ 100, e ele me traz a despesa com ônibus que eu paguei, a despesa com ônibus de R$ 250, totalizando no final do mês um saldo no caixa de R$ 850. Sempre que houver alteração do valor do honorário a ser cobrado do seu cliente, você deverá acessar o menu Movimentação, Atualização de honorário. Aí digita qual a forma de atualização, se é por um percentual ou um valor absoluto. Eu vou deixar checado o percentual e vou colocar aqui 50% de acréscimo. Você pode definir que é o aumento do honorário apenas de um cliente ou de um grupo de clientes do escritório. Eu vou definir que é individual e que é só para esse meu cliente. Clique em OK. O sistema apresenta a mensagem processo concluído, OK novamente. E se nesse momento eu acessar manutenção empresas, parâmetros adicionais da empresa, manutenção, o sistema vai apresentar que ao invés de R$ 500 de honorário, hoje o valor do honorário é R$ 750. Para cadastrar o recebimento de determinado valor de um cliente, você acessará também movimentação, movimentos dos clientes por empresa. Aí você procurará pela empresa que você está fazendo o recebimento, vai na seta avança. Aí você precisa determinar qual desses movimentos que está sendo recebido. Eu clico 2 vezes ou clico na pasta de altera e o sistema me habilita para fazer a baixa do movimento que eu estou recebendo naquele momento. Então eu estou recebendo desse meu cliente esse valor de R$ 300 com um desconto de 20% que ele está quitando. Você pode, antes de mais nada, verificar se esse cliente deu algum adiantamento para o escritório. Para verificar se houve algum valor pago adiantado, você clica aqui em adiantamento do cliente. O sistema apresenta neste campo o valor que o cliente pagou adiantado. Clicando com a seta para baixo do teclado, será aberta uma nova linha. Nessa nova linha, você pode definir quando que foi pago o restante do valor. O sistema já traz automaticamente o valor que seria devido pelo seu cliente, R$ 180, e você salva a informação quitando aquela movimentação que tinha sido gerada anteriormente para aquele cliente. Se você acessar relatórios, movimentos, recibos, você conseguirá imprimir o comprovante que será entregue para o seu cliente. Então, vamos supor, eu tenho aqui movimentos a baixar, movimentos baixado. Esse movimento que eu acabei de fazer, ele já está baixado, porque eu realizei a baixa dele já. Se eu emitir o recibo antes da realização da baixa, eu deixo assinalado a baixar. No meu caso é baixado, janeiro. Eu quero em modo texto e vou pedir para visualizar. O sistema pergunta recibo de qual cliente você deseja imprimir. Eu defino qual é o meu cliente, OK, e o sistema vai me apresentar um recibo daquele valor que o cliente acabou de quitar aquela movimentação que tinha sido gerada. No caso de haverem valores que foram gerados nas movimentações e que ainda não tenham sido quitados pelos seus clientes, você pode acessar também relatórios, movimentos, requisição de numerários e imprimir uma requisição de numerário para que seja entregue para o seu cliente.
informando o valor da pendência ainda não paga por ele. Eu vou definir em modo gráfico e vou pedir para visualizar. Novamente, o sistema pergunta requisição de numerário para qual cliente. Eu defino qual é o meu cliente, clico em OK e ele vai me deixar que eu visualize a requisição de numerário dos R$500 do honorário que foi gerado através da movimentação automática. Esse valor ainda não foi quitado pelo meu cliente. É por isso que o sistema me permite que eu faça a impressão da requisição de numerário. Vamos supor que você trabalhe com um office boy na tua empresa. E você vai enviar, através desse office boy, as requisições de numerário, fazendo a cobrança dos valores devidos pelos clientes. Você pode fazer a impressão dessa requisição de numerário e, junto com a requisição de numerário, tirar também em relatórios movimentos recibos, abaixar, o recibo quitando os R$500. Dessa maneira, se quando o seu office boy entregar a requisição de material para o cliente, se no mesmo ato ele já realizar o pagamento dessa pendência, o próprio office boy pode levar assinado esse recibo e já dar a quitação da pendência para o seu cliente, não tendo que retornar ao cliente para entregar essa quitação. Ele poderá, caso não seja enviado através do office boy, você também pode enviar através do e-mail essa quitação para o seu cliente. Também pode ser feito dessa maneira. Essas informações, todas, essa geração, todas elas podem ser feitas através de e-mail. Mesmo a requisição de material, se você trabalha através de e-mail com o seu cliente, você pode enviar a requisição de material através do e-mail. Aqui, pastinha do e-mail. Ele depositando em conta, ele mandando a quitação do valor que ele estava devendo, você faz a emissão do recibo e envia esse recibo também através de e-mail para o seu cliente. Além da requisição de material e além do recibo, você pode também fazer a impressão de um boleto. O boleto deverá ser pré-impresso, é aqueles boletos de cobrança. Para isso, é necessário você acessar relatórios, movimentos, boleto bancário. Define qual é o modelo do boleto, do formulário. Define a emissão. O sistema já traz aqui o local de pagamento, porque eu defini lá em utilitários, configurações do sistema, essa informação. Instrução, protestar em 5 dias, eu também já havia definido anteriormente. Defino de qual empresa você deseja gerar o boleto bancário e você consegue fazer a geração desse boleto em modo pré-impresso. Então, para a emissão do boleto, é necessário que você pegue os boletos bancários que são fornecidos pelo seu banco e você faça a impressão desse boleto através do sistema. Às vezes acontece da configuração não ficar certinha dentro do boleto. Não tem problema quanto a isso, porque vocês entrando em contato com o nosso suporte técnico através do menu Utilitários, configuração de layout e boleto, o nosso suporte conseguirá alterar a informação do layout do boleto para que ele fique exatamente dentro do padrão do banco que vocês trabalham. Eu peço que essa movimentação, essa alteração não seja feita por vocês sem que haja o acompanhamento do nosso suporte, porque pode ser que vocês alterem esse layout e acabe dificultando o trabalho depois. Uma coisa que geralmente é muito fácil essa configuração, mas é melhor que ela seja acompanhada pelo nosso suporte técnico.
Então, nós temos em movimentação as movimentações dos clientes, tanto gerando o débito ou fazendo a quitação. Aqui em consulta do recibo, agora sim, eu consigo consultar os recibos que foram emitidos. Protocolo, cadastro as entradas e saídas de documentos e faço a impressão desses protocolos. Quando o documento entra no escritório, eu assino o protocolo e entrego para o meu cliente. Quando a documentação sai do meu escritório, eu imprimo o protocolo e o meu cliente assina para que eu tenha um comprovante da entrega desse documento. Os escritórios entregam guias de recolhimento, entregam balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, não é só documentos de funcionário. Então, os protocolos servirão para entrega de qualquer documentação da empresa. Basta que vocês cadastrem a categoria do documento e vocês conseguirão fazer esse controle e tirar as relações e ter sempre dentro do próprio sistema para consulta e verificação de se foi ou não entregue para aquele seu cliente a documentação que ele está questionando. Em conta corrente, a conta corrente do escritório é para controlar as despesas do escritório e a movimentação do caixa do escritório e a atualização de honorários para que seja feito automaticamente pelo sistema, você não tem que se preocupar em ficar digitando valores. Desta forma, todas as movimentações que envolvam o escritório deverão ser realizadas no menu Movimentação. Todo documento ou relatório serão sempre impressos ou visualizados no menu Relatórios. O usuário conseguirá imprimir documentos alimentados anteriormente ou através de manutenção, onde ficam os cadastros, ou através da movimentação dos documentos e valores. Para imprimir as movimentações realizadas, acesse Relatórios, Movimentos da empresa. Defina o período, vou deixar definido janeiro. E qual é a empresa do qual você deseja verificar as movimentações realizadas. Nós temos aqui só a situação da conta aberta, só encerrada ou de todas. Pede a visualização e você consegue verificar que nós temos aqui a elaboração do balanço patrimonial, R$300, R$100, 20 de desconto, um saldo de 180. Esse saldo foi pago aqui, quitando o débito que existia. Então, era R$300, foi dado 100 de adiantamento, 20 de desconto, restou R$180, que foi quitado aqui. E os honorários de R$500. Então, você consegue tirar um relatório dos movimentos por empresa. Depois de apurado o valor que o seu cliente deverá pagar ao escritório, você poderá realizar a requisição de material em relatórios, movimentos, requisições de material, de numerários. Imprimir o boleto bancário para o pagamento em banco ou imprimir o recibo de pagamento. Em relatórios, movimentos. Aqui ainda, deixa eu só fazer mais uma observação. Em relatórios de movimentos, requisição de numerários, sempre servirá para você imprimir os valores para solicitar pagamento para os seus clientes referente a pendências que ainda não foram quitadas pelo seu cliente. Então, o sistema em requisição de numerário, ele não permitirá que você gere uma requisição de numerário de um valor que você já quitou anteriormente. Servirá sempre para valores que ainda estão em aberto. Em boleto bancário, será possível a impressão do boleto bancário em modo pré-impresso para o cliente do escritório. Como eu já falei anteriormente, define a data do vencimento do boleto, clique em visualizar e informe o breve da empresa e o sistema vai imprimir em modo texto aquele boleto bancário para vocês. Em recibo, poderá visualizar ou imprimir os recibos para serem entregues aos seus clientes referente às cobranças realizadas pelo seu escritório.
Aí você vai definir o período e, caso seja necessário, alterar as configurações para impressão do recibo, de acordo com a necessidade do seu escritório. Aí você clica em imprimir e o sistema imprime. Na consulta de recibo, só para recibos que já foram emitidos pelo sistema. Na sequência, nós temos o menu utilitários e utilitários configurações gerais, nós temos a auditoria. A auditoria serve para que o sistema informe para vocês quais são os usuários que estão fazendo alterações, deleções ou cadastros no sistema. A auditoria vai valer a partir do momento que ela for ativada. Então, vamos supor que você verificou que um recibo foi excluído do sistema. E você precisa saber qual é o usuário que fez a exclusão, a deleção desse recibo. Através da auditoria, ela apontará para vocês qual foi o usuário, qual foi o dia e o horário que essa exclusão foi feita. Lembrando mais uma vez, a auditoria irá carregar as informações a partir do momento da ativação da mesma. O sistema não tem como auditar documentos movimentados anteriormente à sua ativação. Configurações do sistema nós já falamos. Impressoras é para que você faça o cadastro das impressoras que serão utilizadas para visualizar ou imprimir documentos dentro do sistema. Utilitários, grupos de empresa, você pode definir um grupo de empresa. Vamos supor que você tenha 10 empresas aqui, você pode definir que 3 delas, só clicando nesse botão, pertencerão a este grupo. E aí você consegue fazer geração de informações, ao invés de individual, por grupo. Configuração do layout do boleto bancário, já falei anteriormente. Desbloqueia a tabela é para quando você saia do computador, você desliga o computador sem ter saído do sistema anteriormente. Então, você estava utilizando o sistema e desliga a máquina. Provavelmente, se existir uma tabela aberta naquele momento, quando você acessar o sistema, ele dará uma mensagem de que determinada tabela está bloqueada. Você acessa utilitários, desbloqueia a tabela. Essa tabela vai estar nesta linha, você clica sobre ela, clica na lixeira e consegue utilizar o sistema normalmente. Utilitários, trocar de usuário, é para que você consiga trocar de usuário sem sair do sistema. Utilitários, histórico de e-mail. Se eu cadastrei um e-mail nos meus dados cadastrais, eu consigo, através do sistema, este é o campo do cadastro de e-mail, eu consigo, através do sistema, fazer o envio de e-mail, como eu mostrei para vocês na requisição de numerário e no recibo. Pode ser que, quando você tentar enviar esse e-mail através do sistema, ele dê alguma mensagem de erro. Existem alguns servidores de e-mail que exigem a liberação dentro do próprio servidor para que o e-mail possa ser enviado. Se for o caso de vocês, vocês deverão acessar o servidor, dar essa liberação para que o sistema consiga fazer o envio do e-mail. Em utilitários, arquivo morto, você pode transferir informações para o arquivo morto, pode recuperar informações que já foram enviadas, pode eliminar informações do arquivo, pode fazer movimento das empresas e do escritório. Criação de empresas modelo é para que você consiga utilizar o sistema sem utilizar os dados da sua empresa real, aquela com que você trabalha. Essa empresa que eu tenho cadastrada, que é o cliente do escritório de contabilidade, é uma empresa modelo. Nós utilizamos bastante essas empresas para a geração de testes aqui dentro da eContab. Então, vamos supor, você tem o sistema ADECOM e está interessado em comprar também o sistema contábil. Você pode baixar na sua máquina o sistema contábil, criar empresas modelo e utilizar essas empresas para fazer testes e verificar se o sistema contábil
atende à necessidade da sua empresa. Dessa forma, você não precisa cadastrar muitas informações para conseguir verificar os tratamentos do sistema, pois dentro da empresa modelo, essas informações já estarão previamente cadastradas. Aquisição do sistema e altera parâmetros do sistema são procedimentos que já foram realizados pelo pós-vendas na máquina de vocês. Calculadora, para que você possa fazer cálculos. Utilitários, ferramentas do sistema. A cópia de segurança que eu já falei anteriormente. Restauração. Lembro mais uma vez, é muito importante que a cópia de segurança seja feita diariamente. Existem outras situações que é necessário que você faça a cópia de segurança. Uma delas é quando você for atualizar o sistema. Não faça nenhuma atualização de sistema sem que tenha sido feita anteriormente uma cópia de segurança. Na hora de atualizar, pode acontecer uma queda de energia, pode corromper suas informações e você perder informações valiosas que estão cadastradas no sistema. Por isso, realize a cópia de segurança e depois faça a atualização do sistema. O segundo menu é para fazer a restauração dessas cópias que você fez, se houver necessidade. Reconstrução da base de dados, criação da tabela e conversão da base de dados e reprocesso atualização são ferramentas utilizadas pelo nosso suporte técnico. Essas ferramentas geralmente são utilizadas através de acesso remoto, então vocês não irão utilizá-las. Acesso aos sistemas nesse momento é para que você consiga visualizar quais são os sistemas e quais são os usuários que estão acessando o sistema naquele momento. Se eu fosse fazer uma cópia de segurança agora, eu tenho essas 3 pessoas acessando o sistema, eu teria que sair dos outros sistemas. E aí você clicando nesse botão aqui, no canto inferior direito, atualiza os acessos, o próprio sistema vai te mostrando quais são as pessoas que estão saindo do sistema, para que você consiga fazer a cópia de segurança sem que ninguém mais esteja acessando no momento o sistema. Vou falar com vocês também a respeito da central de operações. A central de operações é esse ícone que fica perto do relógio do Windows. Clicando sobre ele, nós temos aqui uma mensagem que será apresentada para vocês toda vez que nós liberarmos uma versão nova de algum sistema da eContab. Então, aparecerá no seu canto inferior direito do seu monitor essa mensagem. Clicando em ver detalhes e baixar atualizações, será apresentada a central de operações. A central de operações é quem controla as atualizações dos sistemas. Ela vai apresentar para vocês os sistemas do seu contrato, quando você clicar em exibir apenas os sistemas do meu contrato. Se você tirar esse check-in, a central de operações apresenta outro sistema também. E é possível que você baixe esse sistema, mesmo ele não sendo do seu contrato. Então, vai estar checado aqui na coluna baixar, quais são os sistemas que você pode baixar. Nós temos uma coluna para os sistemas, para versão instalada e versão disponível. Então, por exemplo, o meu contábil, eu estou na 599 e eu tenho disponível a 6.00. Se eu quiser fazer a atualização, eu deixo checado a informação do contábil, eu clico em baixar agora e o sistema baixa a atualização em minha máquina. Na sequência, quando ele terminar de baixar a atualização, a palavra instalar vai constar aqui na coluna de baixar. Você clica sobre instalar e o sistema vai realizar a instalação da atualização automaticamente, sem você ter que fazer nada manual na tua máquina. Mesmo não tendo o sistema no seu contrato, você pode realizar essa instalação do sistema. A única diferença é que ele estará em modo demonstração
Então, todos os relatórios que você tirar do sistema, ele conterá uma tarja escrito demonstração. E os testes realizados deverão ser no mês de janeiro e fevereiro. Quanto ao resto, ele poderá ser utilizado em sua totalidade. Aí, verificando que ele atende realmente às necessidades de vocês, é só entrar em contato com o nosso setor comercial para verificar as condições para a compra desse novo sistema. Acho que dessa forma a gente consegue encerrar o treinamento do ADECOM, e eu vou só aqui consultar se no nosso chat se existem perguntas a respeito do sistema. Então eu vou aguardar um minutinho. Apesar que esse sistema ele é muito prático, muito fácil de ser utilizado, e se vocês já estão utilizando, provavelmente esse treinamento serviu para apresentar alguns procedimentos que vocês ainda não utilizavam. Mas ele é muito intuitivo, então não é complicada a utilização. Estou confirmando aqui a informação, nós não temos pergunta no chat. Então eu vou encerrar por aqui o treinamento. A partir de agora, vocês podem entrar em contato com o suporte técnico para verificar qualquer dúvida que vocês tenham. Eu agradeço a participação de todos. Espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas iniciais da utilização do sistema ADECOM. A equipe técnica da Econtab está à disposição para auxiliá-los sempre que necessário. Muito obrigada.